Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Desta vez vamos falar sobre exercícios, fazer alguns exercícios aqui sobre modelo atômico atual e sobre tabela periódica. E aqui nós vamos ver aquelas teorias, dualidade de onda-partícula, apresentada por Louis de Broglie. Nós vamos ver também o princípio da incerteza, apresentado por Heisenberg, tá? Então, nas questões, nós vamos ter esses conteúdos. Caso você tenha alguma dúvida, não esqueça de dar uma olhada no vídeo anterior que vão ter as explicações. Vamos lá? Bem, iniciando aqui a questão 1, eu vou ler e depois nós vamos analisar as alternativas, tá bem? Diz assim: a estrutura atômica, tal como é conhecida nos dias de hoje, levou um considerável tempo até ser bem compreendida e aceita pela comunidade científica. Vários foram os modelos propostos para a estrutura atômica, entre eles os de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr e o atual modelo quântico. Assinale a alternativa incorreta em relação à estrutura atômica. Letra A. O estudo sobre a natureza dos raios catódicos produzidos pela aplicação de uma diferença de potencial entre um cátodo e um ânodo em uma ampola com gás a baixa pressão levou à descoberta do elétron, uma partícula-onda com carga elétrica negativa, invalidando assim o modelo de Dalton, que sugeria que os átomos seriam esféricos, maciços, indivisíveis e que os átomos do mesmo elemento teriam a mesma massa atômica. Então, pessoal, esta afirmação aqui, de acordo com o que está escrito, está correta, tá? Letra B. Segundo os experimentos realizados por Thomson, ele chegou à conclusão de que os átomos seriam constituídos por um núcleo de carga positiva e pela eletrosfera de carga negativa, constituída pelos elétrons que podem assumir qualquer energia determinada pela sua distância em relação ao núcleo. Se você analisar, ele está pedindo a alternativa incorreta. Então aqui ele está dizendo experimentos realizados por Thomson, carga positiva. Na verdade, essa alternativa está errada, porque quem descobriu o núcleo, enunciou o núcleo com carga positiva foi Rutherford. Então aqui a alternativa é letra B de bola. Tá bem? Qualquer dúvida, pessoal, olha só, sobre modelos atômicos iniciais, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, nas aulas anteriores vocês podem ver, tá? Vamos para a próxima? Questão 2. A questão 2 diz o seguinte: muitos cientistas consideram que Demócrito foi o grande filósofo da natureza. Ele presumiu que a matéria fosse formada por partículas minúsculas e a concepção filosófica do átomo abriu caminho para que, muito tempo depois, fossem desenvolvidos os modelos atômicos, baseados em observações experimentais. Analise as proposições a seguir com base na evolução dos modelos atômicos. Então, pessoal, aqui o objetivo é nós acharmos as verdadeiras e somar os números que estão aqui, certo? Aqui tem 1, se for essas duas, vai ser 1 mais 2, 3 e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Primeira, o modelo atômico de Dalton explica a existência de cátions e ânions? De forma alguma. O modelo atômico de Thomson é capaz de explicar o fato de que um bastão atritado pode atrair um pequeno pedaço de papel? Então, cargas elétricas, modelo atômico de Thomson, ok. O experimento de Rutherford mostrou que o núcleo atômico é muito pequeno em comparação ao tamanho do átomo? Ok. A teoria diz lá, tá? Próxima. De acordo com o modelo atômico mais recente, os elétrons se movem em trajetórias circulares bem definidas, denominadas órbitas estacionárias? Pessoal, o modelo atômico recente já é o atual. Esse é relativo ao modelo de Bohr. Então, essa alternativa é falsa. Próxima. Atualmente, equipamentos modernos podem determinar ao mesmo tempo a posição exata e a velocidade de um elétron no orbital? De acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, isso não pode acontecer. Certo? Então, duas alternativas que temos verdadeiras, 1 mais 2, que vai dar 3 como resultado. Ok? Beleza. Mas caso você não tenha compreendido, lembra de dar uma revisada nos
vídeos anteriores sobre a teoria. Até mesmo exercícios podem ajudar. Tá? Vamos para a próxima. Questão 3. Nem sempre o homem pensou o átomo como atualmente. A ideia evoluiu ao longo dos anos. O primeiro modelo atômico foi apresentado no século XIX. Embora no século V a.C., o filósofo grego Leucipo e seu discípulo Demócrito tenham imaginado a constituição íntima da matéria formada por estas partículas, átomos. Com o tempo, o conceito e a tecnologia associada à detecção dos átomos sofreram evoluções e permitiram a concepção de ideias otimizadas para o formato e comportamento destas partículas. A figura abaixo apresenta da esquerda para a direita um breve histórico visual dos modelos atômicos até o modelo atual, mostrando respectivamente, deixa eu só ir para esse lado aqui, tá? Aqui, ó. Mostrando respectivamente os modelos de Leucipo e Demócrito, Thomson, Rutherford, Bohr e o modelo dos orbitais, que é o modelo atômico atual. Então, ele aqui, ó, modelo aqui, ó. Leucipo, Demócrito, Thomson, Rutherford e o modelo atual. Sobre os modelos atômicos, então ele afirma o seguinte. 1. O modelo de Leucipo e Demócrito admitia a indivisibilidade do átomo? Isso é verdade? 2. O modelo de Rutherford-Bohr admitia a existência de um núcleo atômico constituído por prótons e nêutrons e uma eletrosfera contendo elétrons distribuídos em camadas ou níveis eletrônicos? 3. O modelo de Thomson apresentava um átomo em forma de esfera maciça indivisível? 4. O modelo de orbitais apresentava um átomo com um núcleo negativo rodeado por partículas de carga positiva? Então vamos lá, pessoal. O que é que está correto e o que é que está errado? Primeiro, o modelo de Leucipo e Demócrito admitia a indivisibilidade? Sim, está correto. Segundo, o modelo de Rutherford-Bohr admitia a existência de um núcleo atômico constituído por prótons e nêutrons e uma eletrosfera contendo elétrons distribuídos em camadas ou níveis eletrônicos? Correta. 3. O modelo de Thomson apresentava um átomo na forma de esfera maciça indivisível? Errado. Este é o modelo de Dalton. 4. O modelo de orbitais apresentava um átomo com um núcleo negativo rodeado por partículas de carga positiva? De forma alguma. Então, a alternativa correta neste caso é a letra A. Ok? Bom, vamos para a próxima. Questão 4. Os modelos atômicos são elaborados no intuito de explicar a constituição da matéria e têm evoluído ao longo do desenvolvimento da ciência. Desde o modelo filosófico dos gregos, passando pelos modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr até o modelo atual. O modelo mais recente caracteriza-se pela... Então, pessoal, modelo atômico atual, equação de Schrödinger, modelo quântico. Então, ó, letra A, quantização dos níveis de energia dos elétrons. Letra A está correta. Letra B, indivisibilidade. Não. C, forma esférica. Não. D, distribuição dos elétrons em órbitas circulares. Não. E, distribuição dos elétrons de maneira uniforme na superfície do átomo. Também não. Ok. Mais uma vez, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, dá uma olhada nos vídeos anteriores. Vamos para a próxima. Questão 5. Analise a descrição dos modelos atômicos apresentada a seguir. Primeiro, modelo atômico de Dalton. Pessoal, o que é que ele vai pedir aqui, né? Antes de eu ler todas, lá no finalzinho ele diz assim, ó, apresenta incorreções na descrição do modelo. Então ele quer saber qual desses aqui tem uma incorreção, tá? Então vamos lá. Modelo atômico de Dalton. Dalton descrevia a matéria a partir de algumas hipóteses. Tudo que existia na natureza é composto por diminutas partículas denominadas átomos. Os átomos são indivisíveis e indestrutíveis e existe um número pequeno de elementos químicos diferentes na natureza. Correto. Modelo de Thomson. O átomo era uma esfera de eletricidade positiva, onde estavam submersas partículas negativas denominadas elétrons. Foi Thomson que lançou a ideia de que o átomo era um sistema descontínuo, portanto, divisível. Correto. 3. Modelo atômico de Rutherford. O átomo ocuparia um volume esférico e possuía um núcleo.
o qual possuía a maior parte da massa do átomo, bem como teria uma carga positiva. A região externa ao núcleo estaria ocupada pelos elétrons em movimento em torno deste núcleo. Correto. Quarto, modelo de Bohr. Os elétrons giram em torno do núcleo de forma circular e com diferentes níveis de energia, chamados por Bohr de orbital atômico. Nestes orbitais atômicos, os elétrons apresentariam energias constantes. Os elétrons saltam para orbitais de mais alta energia, retornando ao seu estado fundamental após a devolução da energia recebida, emitindo um fóton de luz equivalente. Pessoal, está quase todo correto, só tem um problema. O conceito de orbital atômico foi apresentado no modelo atômico atual. Então a incorreção está no modelo de Bohr. Vamos ver o outro, né? Só para a gente ter certeza. Modelo atômico moderno. O modelo atômico atual é um modelo matemático probabilístico embasado fundamentalmente nos princípios da incerteza de Heisenberg e na dualidade partícula-onda de Louis de Broglie. Além disto, Irving Schrödinger, a partir destes dois princípios, criou o conceito de orbital, regiões de probabilidade. Então, ó, bem correto. Neste caso aqui, a alternativa correta é a letra D, quer dizer, errada que é correta, né? Então, questão 5, letra D. Ok? Essa questão aí, pessoal, serve para que nós possamos fazer uma revisão bem bacana sobre os modelos atômicos. Mas, vamos para a próxima. Questão 6. Ele coloca logo algumas afirmativas, né? Primeira, orbital é a região do espaço onde a probabilidade de encontrar o átomo é máxima. 2. Quando o elétron passa de um nível de energia interno para outro mais externo, emite um quantum de energia. 3. O elétron apresenta comportamento duplo, isto é, pode ser interpretado como partícula ou onda conforme o fenômeno estudado. 4. É impossível determinar simultaneamente a posição e a velocidade de um elétron em um átomo. Pela análise das afirmativas, conclui-se que está correta a alternativa. Vamos lá. Então a gente tem que saber o que é que está correto, o que é que está errado aqui, né? Então, primeiro, orbital é a região do espaço onde a probabilidade de encontrar o átomo é máxima? Não, probabilidade de encontrar o elétron. Errada. 2. Quando o elétron passa de um nível de energia interno menor para outro mais externo maior, emite um quanto de energia? Não, ele recebe. 3. O elétron apresenta comportamento duplo, isto é, pode ser interpretado como partícula ou onda conforme o fenômeno estudado. Correto. 4. É impossível determinar simultaneamente a posição e a velocidade de um elétron em um átomo. Correto. Então aqui a letra E está correta. Tá bem? Beleza. Vamos para a próxima? Bom, pessoal, vocês vão perceber agora que a próxima questão é a 8ª. Eu retirei a 7 porque existem alguns conteúdos lá que não são contemplados ainda, tá? Provavelmente vamos rever essa questão um pouco mais para frente, tá? Vamos para a questão 8, então. Logo abaixo aqui diz assim: em 1905, Albert Einstein publicou um artigo fornecendo uma explicação simples de um problema que intrigava os cientistas desde 1827, a existência dos átomos. Analise as afirmativas a seguir à luz das teorias atômicas. Primeira. Então, pessoal, a gente já vai corrigindo aqui, certo? Para ver o que é que vai dar. A gente já vai colocando certo ou errado. Ele quer saber quais são corretas, ó, como está escrito aqui, ó. Quais são as alternativas corretas, certo? Então, primeiro, Rutherford, com base em seus experimentos, defendeu um modelo atômico no qual os prótons estariam confinados em um diminuto espaço denominado núcleo, ao redor do qual estariam dispersos os nêutrons. 2. A teoria de Rutherford não explicava a estabilidade da estrutura atômica. Para completar o modelo proposto, Bohr elaborou uma teoria sobre a distribuição e o movimento dos elétrons. Vamos analisar essas duas primeiras. Rutherford, com base em seus experimentos, defendeu um modelo atômico no qual os prótons estariam confinados em um diminuto espaço denominado núcleo, ao redor do qual estariam dispersos os nêutrons. Errado, né? 2. A teoria de Rutherford não explicava a estabilidade da estrutura atômica. Para completar o modelo proposto, Bohr elaborou uma teoria sobre distribuição e movimento dos elétrons. Certo? 3. É importante conhecer a distribuição eletrônica, ou seja, as prováveis posições dos elétrons em um átomo, porque a partir dela pode-se prever a reatividade de um dado elemento.
Correto. 4. Hoje, o modelo de Bohr, o modelo atômico de Bohr é conhecido como modelo atômico atual, o modelo do orbital. Errado, né? Então, pessoal, as alternativas corretas, a 2 e a 3. Letra C de casa. Tá bem? Bom, uma dica para vocês. Essas que estão erradas, deem uma pesquisada para saber também por que elas estão erradas. Isso ajuda muito na compreensão e na aprendizagem. Tá bem? Vamos para a próxima? Questão 9. Então aqui, pessoal, mais uma questãozinha que a gente vai saber quais são as corretas e fazer o somatório, tá? Dos números. Então, ó, identifica as alternativas corretas. Vamos logo corrigir e saber quem está certo ou errado. Em conformidade com o modelo atômico de Bohr, a energia do elétron em um átomo é quantizada, restrita a certos e determinados valores. Ok. Salto quântico, órbitas, certo? Então aqui está correto. 2. Os elétrons, segundo o modelo atômico de Bohr, estão continuamente mudando de órbitas, desde que suas velocidades escalares permaneçam constantes. Na verdade, não, né? Precisa receber energia. 4. Os elétrons, de acordo com o modelo atômico de Bohr, descrevem órbitas circulares bem definidas ao redor do núcleo, exceto para os elétrons externos, que descrevem órbitas elípticas. Modelo de Bohr? Não, né? As órbitas para o modelo de Bohr são órbitas circulares apenas. 8. A energia do elétron em uma órbita permitida depende do valor de n, que, de acordo com o modelo atômico proposto por Bohr. Isso mesmo, tá? Então a 8 também está correta. 16. O princípio de Heisenberg consolidou de forma inquestionável a ideia de órbitas circulares permitidas para o elétron, proposta por Bohr na concepção de seu modelo atômico. Isso mesmo, tá? Então as três corretas, número 1, 8 e 16. Somando, 16 mais 8, 24, mais 1, 25. Tá bom? Beleza. Mais uma vez, pessoal, caso tenha alguma dúvida, tá? Procure explicação nos vídeos anteriores e vai ajudar bastante. Vamos para a próxima? A próxima, questão 10. O modelo probabilístico utilizado para o problema velocidade e posição do elétron é uma consequência do princípio de... Então, pessoal, não dá para determinar com exatidão, né, a velocidade e a posição do elétron ao mesmo tempo. Princípio da incerteza de Heisenberg. Letra D de dado. Com isso, nós terminamos essa primeira parte. Falou sobre o modelo atômico atual, né? O modelo quântico, a ideia de orbital. Dúvidas, pessoal? Vejam o vídeo anterior e vai ajudar. Agora, nós vamos ver algumas questões sobre tabela periódica. Tá bem? Não saia daí. Ok, pessoal, vamos à segunda parte sobre tabela periódica. E a primeira questão diz o seguinte: a tabela periódica contém todos os elementos químicos já descobertos, os quais estão organizados em função de sua estrutura e propriedades. Em relação aos elementos químicos, é correto afirmar que... Vamos lá, letra A. O mais leve da tabela periódica é um gás nobre? B. O mais abundante na atmosfera terrestre é um calcogênio? C. O mais abundante do universo está localizado no primeiro período? D. O que constitui o diamante está localizado no mesmo grupo do enxofre? E. O mais abundante da crosta terrestre está localizado no terceiro período? Então, pessoal, este aqui o que é, na verdade? Letra C de casa. Isso aqui são mais curiosidades, tá? Que você pode ver ao retornar lá e ver mais alguns vídeos. Então, o mais abundante do universo está localizado no primeiro período, tá? Lembra, cuidado, grupos, períodos, né? Grupos, linhas verticais, períodos, linhas horizontais, tá bem? Vamos para a próxima, mas qualquer dúvida, pessoal, voltem lá um pouquinho o vídeo e vai ter uma explicação bem adequada para essas questões. A questão 2 diz o seguinte: os cientistas dizem que a ingestão de poucas quantidades diárias de vinho, 1 ou 2 taças, pode proteger o coração e o cérebro. Os vinhos são ricos em microminerais como ferro, zinco, cobre, cromo, selênio, cobalto, iodo, manganês, molibdênio e flúor. A mistura de microminerais com polifenóis
também presentes na bebida, é boa para prevenir doenças, dizem os cientistas. Relacionando as configurações eletrônicas dos elementos citados como microminerais com suas posições na classificação periódica, verificamos que: letra A. Os ametais citados pertencem ao grupo dos calcogênios e ao grupo dos halogênios, possuindo 6 e 7 elétrons no subnível mais energético, respectivamente. Pessoal, calcogênio, grupo 16, halogênios, grupo 17. Letra B. Todos os metais citados pertencem ao quarto período da classificação periódica e possuem elétrons distribuídos em 4 camadas eletrônicas. Letra C. Um dos ametais apresenta propriedades semelhantes às do oxigênio, pois ambos possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Letra D. Os metais citados são elementos de transição e apresentam na camada de valência elétrons distribuídos no subnível D. Letra E. Os ametais citados pertencem ao grupo dos halogênios e possuem 7 elétrons na camada de valência. Pessoal, uma dica importante. Aconselho vocês a, quando estiverem vendo essas questões, peguem a tabela periódica que pode ajudar bastante, certo? Então, se vocês forem perceber, ao analisar a tabela periódica e a questão, você vai perceber que é a letra C. Um dos metais apresenta propriedades semelhantes ao do oxigênio, pois ambos possuem o mesmo número de elétrons da camada de valência, que é a última camada. Sobre isso, nós vamos ver um pouquinho mais, tá? Depois, quando vermos novamente distribuição eletrônica. Tá bem? Vamos para a próxima. Questão 3. Cloro, bromo e iodo são elementos químicos classificados como halogênios, ou seja, grupo 17 da tabela periódica. Logo, eles, A. Localizam-se no mesmo grupo ou família da tabela periódica? Então, já está aí resolvida a questão, letra A. Sim, grupo 17 e a família deles, pessoal, a família 7A, que são chamados de halogênios. Qualquer dúvida, voltem lá o vídeo anterior e vai poder ajudar vocês, tá bem? Vamos para a próxima. Diz o seguinte, questão 4. Welcome to the International Union of Pure and Applied Chemistry. Discovery and assignment of elements with atomic numbers 113, 115, 117, and 118. IUPAC announces the verification of the discoveries of 4 new chemical elements. The 7th period of the periodic table of elements is complete. Vixe Maria, misturou foi tudo, né? Mas vamos lá, calma. Foi assim que, em 30 de dezembro de 2015, a IUPAC, sigla em inglês de International Union of Pure and Applied Chemistry, anunciou formalmente a inclusão de novos elementos na tabela periódica. O núntrio, que é o 113, o numpêntio 115, o nunséptio 117 e o nuóctio 118. Atualmente eles possuem nomes mesmo, tá, pessoal? O 113 é o niônio, o 115 é o moscóvio, o 117 é o tenessino e o 118 é o organessônio. Já foram oficializados nomes. Esses novos elementos transurânicos possuem grandes núcleos e são... Vamos ver as alternativas. Letra A, naturais e de peso atômico elevado. Letra B, artificiais e altamente radioativos. C, isoeletrônicos e isótopos entre si. D, estáveis, com semelhança no tempo de vida. Então, se nós formos analisar, estes são elementos artificiais e altamente radioativos, tá? Então, vocês começam a perceber que os elementos artificiais, olha, são aqueles que nessa minha tabela aqui estão de amarelo, tá? Então, pode variar aí a cor, dependendo da tabela que vocês estão utilizando, tá bem? Vamos para a próxima. Questão 5. A tabela periódica dos elementos químicos é uma das maiores descobertas científicas do mundo. Pode ser comparada em importância com a classificação de espécies de plantas por Linneu ou com a sistematização das partículas subnucleares pelos físicos Glenman e Niemann. A tabela periódica é o esquema classificatório fundamental para todos os elementos e pode ser dito que resume o conhecimento da química. De acordo com as informações apresentadas na tabela periódica, analise as informações a seguir. Então, de novo, pessoal, para a gente ver quais são as que estão corretas, tá? Então, vamos lá.
Boa condutividade térmica e elétrica, maleabilidade e ductibilidade são propriedades dos elementos semimetálicos? Não, as propriedades aí dos elementos metálicos. 2. Mendeleev propôs que os átomos poderiam ser classificados na ordem crescente de seu número atômico? E aí? Não, né? Foi de massa. Questão 3. Os gases nobres são átomos que nunca reagem com outros átomos? E aí? Na verdade, eles são estáveis, mas eles podem reagir. E aí, uma pergunta para essa 2, tá? Quem foi que organizou os elementos de acordo com o número crescente de número atômico? Lá no vídeo anterior vocês vão descobrir. E aí a 4. O elemento hidrogênio deve ser estudado como um grupo à parte, por possuir propriedades químicas distintas dos demais elementos químicos. Correto. A alternativa correta, então, é a letra C de casa. Apenas a 4. Tá bem? Qualquer dúvida, pessoal, voltem lá ao vídeo e vocês vão compreender. Ok? Vamos para a próxima. Questão 6. Os elementos X e Y apresentam as seguintes configurações eletrônicas. O X, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. E o Y, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Respectivamente. Assinale a alternativa que apresenta o período e a família em que se encontram estes elementos. Pessoal, como é que a gente descobre isso aí? Então, para que nós possamos fazer isso, nós precisamos fazer a ordem geométrica. Do X primeiro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6. Pessoal, a partir da última camada, que é a camada de valência, a gente sabe. Esse número 4, na verdade, fala o período. Então, aqui é o quarto período. A soma dos elétrons, 6 mais 2, 8. 8 elétrons. Então, diz qual é o grupo. Como tem 8 elétrons, o grupo é o grupo 18. Então, nessa questão 6, a gente vai analisar o quê? Quem é, né? Então, ele pertence ao quarto período, certo? O elemento X. Vamos ver o Y. Vou fazer aqui embaixo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Também ele é do quarto período, só que agora ele é da família, ó, só tem um elétron, família 1A, ou grupo 1. Aqui, família 8A, ou grupo 18. Ok? Então, vamos lá. Pertence ao quarto período. Ó, vamos analisar a C, tá? Ó, quarto período. O elemento X é um gás nobre, grupo 18, é gás nobre. E o elemento Y pertence à família dos metais alcalinos. Correto, porque é família 1A. Então, letra C de casa. Qualquer dúvida, pessoal, parem esse vídeo e vocês vão compreender. Tá bem? Vamos para a próxima. Questão 7. O jornal Folha de São Paulo publicou no dia 3/12 de 2010, página C9, a notícia de que um grupo de cientistas descobriu uma bactéria que substitui o fósforo por arsênio em seu DNA. Uma das características que esses átomos compartilham e que ajudam a explicar a substituição é o fato de que, vamos lá, então, bactéria que substitui o fósforo por arsênio. Então, ó, A, apresentam-se no estado gasoso a 25 graus? Não. Então, errado. Possui a mesma massa atômica? Não. Estão em o mesmo período da tabela periódica? Se a gente for analisar, pessoal, olha só, vou olhar a tabela agora e assim, ó, o fósforo. Fósforo está no grupo 15. Já o arsênio também está no grupo 15, mas o fósforo está no terceiro período e o arsênio está no quarto. Tá? Então, não faz parte do mesmo período. Apresentam a mesma distribuição? Não, números atômicos diferentes, né? Pertencem à mesma família? Sim, como estão no mesmo grupo, pertencem à mesma família da tabela periódica, tá? Porque o grupo também pode ser chamado de família, tá bem? Vamos para a próxima? Questão 8. São maus condutores de calor, opacos, não dúcteis nem maleáveis.
Estas características pertencem aos elementos classificados como: letra A, semimetais, B, gases nobres, C, não metais, D, elementos de transição simples, E, elementos de transição interna. Perceba, pessoal, que é tudo o contrário dos metais. Então, se é o contrário dos metais, são os não metais. Questão 8, letra C. Tá bem? Vamos já aproveitar agora e fazer a questão 9. Dmitry Mendeleev, químico russo, que nasceu em 1934, faleceu em 1907, fez prognósticos corretos para a tabela periódica, mas não soube explicar por que ocorriam algumas inversões na ordem dos elementos. Henry Moseley, morto em um combate durante a Primeira Guerra Mundial, contribuiu de maneira efetiva para esclarecer as dúvidas de Mendeleev ao descobrir experimentalmente o quê? Letra A, o número atômico dos elementos da tabela periódica. Letra B, a primeira lei de recorrência dos elementos químicos. Letra C, os gases nobres hélio e neônio. Letra D, o germânio, batizado por Mendeleev de Eka-silício. Pessoal, em uma questão anterior, né, eu havia pedido para vocês procurarem, que, se eu não me engano, foi a questão 5, né? Quem foi que organizou a tabela pelo número atômico? Então, foi Henry Moseley. A questão correta, neste caso, é a letra A. Tá bem? Bom, terminamos por hoje. Espero que vocês tenham compreendido este conteúdo. Caso não, voltem o vídeo, assistam o anterior, que é a teoria, ou treinem novamente. Aconselho vocês a anotarem no caderno de vocês, refazerem essas questões para que vocês possam compreender. Vai ser muito importante para os próximos conteúdos, esses que nós estamos vendo, tá bem? Então, pessoal, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!